Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Muito bom! Hoje nós estamos no dia 3 de setembro e o texto diz: persevere. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, a palavra diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, né? Deus não muda como nós mudamos, né? Nós mudamos de humor, mudamos de... um dia a gente tá triste, um dia a gente tá alegre, um dia a gente quer realizar um monte de coisa, no outro dia a gente quer se enfiar debaixo das cobertas e não quer fazer nada. E Deus não, Deus é sempre Deus. Deus está sempre pronto para fazer aquilo que Ele tem que fazer, amém? E que nós possamos seguir os passos de Jesus para fazermos a mesma coisa. Que possamos acordar todos os dias de manhã feliz, porque Deus nos deu vida em abundância, está nos dando sabedoria para a gente fazer todas as coisas para a nossa vida e para a nossa família. Vamos em frente, perseverar em Deus, porque em Deus nós podemos todas as coisas, amém? O autor nos diz assim, no texto, né? Deste devocional de hoje. Ele diz assim: na vida é natural mudarmos de ideia e muitas vezes não há nada de errado com isso. Faz parte do processo de amadurecimento, que velhos hábitos e formas de pensar deem lugar a novas perspectivas. Então vamos sempre mudar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos, tá? Mas o fato é que devemos tomar cuidado para não nos tornarmos inconstantes. Quer dizer, a gente não pode ser uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa no outro dia. A gente tem que manter uma constância, né, de fé, de perseverança, né, de atitudes, né, mas sempre coisas boas, sempre melhorando. O texto que lemos diz que todas as coisas boas vêm de Deus. Portanto, não há como sair nada realmente bom de nós mesmos, né, sem que antes tenhamos recebido do Pai, né? Uma característica incrível dele é a constância, que nos assegura que Deus não muda, não volta atrás em suas decisões. Isso faz de sua palavra totalmente digna de confiança. Pessoas inconstantes têm dificuldades de colher bons frutos, porque rapidamente mudam de ideia e abandonam o que começaram a cultivar. Entendo que a inconstância é a maior inimiga do êxito. Quando olhamos para Deus, temos a motivação correta para ir até o fim. Quem sabe hoje seja o dia de você retomar algo, né, que tenha abandonado, né? Se você abandonou algum sonho, abandonou algum projeto, abandonou alguma coisa que você queria fazer muito, retome isso hoje. Ore, coloque nas mãos de Deus e peça a Ele sabedoria para você colocar adiante, para você finalizar o seu projeto. Amém? Que vai ser bênção para você e para sua família, né? É tempo de não se abalar com pequenas derrotas e compreender que elas fazem parte da construção de grandes vitórias em Deus, né? Nós temos derrotas no meio do caminho. Eu já planejei muitas coisas na minha vida, já fiz muitos projetos na minha vida e muitos deles fracassaram depois. Eu fiz, tipo assim, eu fiz o projeto, ele teve um êxito e depois eu fui tentar de novo, ele teve um fracasso. E eu não desisti, eu continuei insistindo, fazendo outras coisas diferentes até eu acertar. E é assim que a gente tem que fazer, pedindo sabedoria a Deus, orando, pedindo para Ele nos ajudar, a gente vai conseguir, tá bom? Você vai conseguir também. Não importa como você começou, o mais importante é como você vai terminar, né? E para terminar bem, é preciso perseverar, mesmo que muitas vezes seja difícil e tenha vontade de desistir, né, por tamanhas lutas e dificuldades. Contudo, quando depositamos a nossa fé em Deus, somos encorajados por Ele a não desanimar e muito menos desistir. Hoje Deus lhe diz: siga adiante, persevere. Eu estou com você nesta batalha. Deus está com você e Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Uma frase do autor diz assim: nem sempre você estará motivado. Então seja disciplinado. Tenha disciplina que você vai conseguir dar andamento nos seus projetos. Amém? O devocional 247, a leitura bíblica é o Salmos 107 e a palavra-chave é constância. Tenha constância em tudo aquilo que você pegar para fazer. Eu vou ler aqui esse texto de Tiago. Eu vou ler um trechinho do Tiago, capítulo 1, tá? E depois, se você quiser ler Salmo 107, leia. Porque os salmos são sempre maravilhosos, ok? Vamos ler Tiago? Tiago 1, tá? Ele falou capítulo 17, vamos ler um pouquinho do Tiago 1.
Ó, tem uma passagem aqui em Tiago que eu gosto assim, ó, que diz assim, ó. Tiago 1, versículo 5 diz assim, olha: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e lhe ser-lhe-á concedida, né? Peça com fé, né? Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, assim, se você for inconstante nos seus caminhos, como é que você quer receber a benção de Deus? Pro seu projeto, pra sua vida, pras coisas que você quer fazer. Eu tô falando pra mim também, tá? Então, assim, quando a gente duvida das coisas, a gente tem dúvida, a gente tem que ter fé em Deus. Fé em Deus é confiança, é certeza de que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos dar sabedoria e a gente vai conseguir realizar aquele sonho, aquele projeto e as coisas, os sonhos que nós temos, né? Todas as coisas que nós queremos fazer na nossa vida. Agora, se você faz o pedido e você duvida, Deus não trabalha na dúvida. Deus trabalha na fé e na certeza. Tá bom? Então vamos confiar em Deus, porque o nosso Deus não falha. Nós falhamos, nós desistimos, nós falhamos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós temos preguiça. A gente começa uma coisa, não deu certo, a gente já quer parar. Deus não. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. E só Ele pode nos dar toda a sabedoria e toda a força e toda a inteligência que a gente precisa para fazer as coisas, amém? Vamos depender dele. E aqui, quando ele fala no versículo 17, aí eu vou ler aqui, ó, 3 versículos, tá? Diz assim, ó: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Pois segundo o seu querer, ele gerou pela sua palavra, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então assim, Deus, ele nos gerou pela sua palavra. Olha que tremendo. Deus nos gerou por uma palavra. Agora você imagina o poder de Deus. Então se a gente depende de Deus, tem fé em Deus, e a gente faz as coisas dependendo dele, tudo que a gente fizer vai ser bem sucedido. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos, os seus sonhos. Creia, confie, dependa de Deus. Eu realizei muitas coisas em Deus. Muitas coisas que eu não realizei foi porque eu desisti, foi porque eu fraquejei, foi porque eu esmoreci e porque eu desisti. Mas muitas coisas eu realizei porque eu tive fé e perseverança em Deus. Creia em Deus, que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, abençoar a minha família e sua família, e que Deus possa nos ajudar a realizar muitos sonhos para a honra, glória e louvor do nome de Deus. Amém?